Bom, galerinha, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Nós vamos dar início hoje ao nosso módulo número 7, uma aula aí muito esperada, tá? Por vocês, a parte de geometria. Vamos começar a falar aqui de geometria plana, um conteúdo que cai em toda prova de matemática, de qualquer vestibular, conteúdo muito abordado. Hoje eu vou trazer uma aula massa para vocês, muito especial, que vai abordar dois tópicos da geometria plana. Eu vou começar a falar de semelhança de triângulos e de razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. São dois assuntos que caem bastante, tá, nos vestibulares. São assuntos famosos e que muitas vezes você tem alguma dificuldade por não treinar, por não conhecer bem os conceitos e conseguir aplicar nas questões. Então, na aula de hoje, eu estou trazendo questões de nível alto, tá bom? De um nível legal, que são aplicações práticas dos conceitos. Então, se você entender bem essa parte teórica aqui e prestar bem atenção no passo a passo que eu vou fazer aqui com vocês em cada questão, vocês vão conseguir desenrolar muitas das questões de casa e vão melhorar muito o nível de vocês nesse assunto, beleza? Essa é uma parte muito importante, essa é uma parte que eu particularmente gosto muito de trabalhar, eu tenho certeza que você vai gostar se você estiver bem concentrado aí e bem atento. Vamos começar. Primeiro, vamos falar de semelhança de triângulo, tá certo? Raul, quando é que eu olho para dois triângulos e sei que eles são semelhantes? Cara, presta atenção aqui, ó. Tu tem aqui dois triângulozinhos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. O que me faz olhar para eles e ter a absoluta certeza de que eles são triângulos semelhantes? E mais do que isso, sabendo que eles são semelhantes, o que é que isso tem de tão importante? O que é que eu posso afirmar com isso? Vamos para cá. Eu posso dizer que dois triângulos são semelhantes quando eu tenho os seus três pares de ângulos tendo as mesmas medidas, sendo congruentes. Então, por exemplo, se esse ângulozinho A de um triângulo tem a mesma medida que esse ângulozinho D de dado do outro triângulo, esse ângulo B de bola do primeiro triângulo tem a mesma medida do ângulo E do segundo triângulo, e esse terceiro triângulo, esse terceiro ângulo tem a mesma medida desse terceiro ângulo do segundo triângulo, então eu posso afirmar que por ter os três pares de ângulos iguais, de mesma medida, congruentes, eu posso então dizer que esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Então, saber que dois triângulos são semelhantes é saber que os seus três pares de ângulos correspondentes têm as mesmas medidas. Isso vai implicar num detalhe importante. Olha para esse lado aqui, BC. Esse lado BC, ele é o lado oposto ao ângulo que eu coloquei aqui de cor azul, ao ângulo A. Olha para esse lado EF. Esse lado EF é o lado oposto a esse ângulo que eu coloquei de azul, esse ângulo D. Então eu posso dizer que o meu lado BC, a medida do meu lado BC, dividido pela medida do meu lado EF, dará igual a quê? Olha só, qual é o lado que está oposto ao meu ângulo de vermelho no primeiro triângulo? É o lado AC. Qual é o lado que está oposto ao meu ângulo de vermelho no segundo triângulo? É o lado DF. Então eu posso dizer que a medida de BC sobre EF vai dar igual à medida de AC sobre a medida de DF, ó. E do mesmo jeito eu posso afirmar também com o lado que está oposto ao ângulo de preto. Esse lado AB, no primeiro triângulo, é o lado oposto a esse ângulo de preto, o ângulo C. E esse lado ED, no segundo triângulo, é o lado oposto ao ângulo de preto. Então eu posso também dizer que AB dividido por ED, ou DE, dá no mesmo, também vai dar o mesmo resultado que essas duas fraçõezinhas aqui, ó. Então eu vou dizer que AB dividido por DE vai dar também a mesma fração. Ou seja,
o lado oposto ao ângulo de azul no primeiro triângulo, dividido pelo lado oposto ao ângulo de azul no segundo triângulo, vai dar a mesma coisa que o lado oposto ao ângulo de vermelho no primeiro triângulo, dividido pelo lado oposto ao ângulo de vermelho no segundo triângulo, que vai dar a mesma coisa que o lado oposto ao ângulo de preto no primeiro triângulo, dividido pelo lado oposto ao ângulo de preto no segundo triângulo. Isso, pessoal, é uma consequência do fato dos três ângulos correspondentes terem as mesmas medidas. Isso é uma consequência do fato, então, desses dois triângulos serem semelhantes. Essas três fraçõezinhas aqui, elas vão dar o mesmo resultado. E a esse resultado eu chamo de K, tá? Onde esse K, ele é chamado então de razão de semelhança, tá? O resultado dessas três fraçõezinhas aqui é a nossa razão de semelhança desses dois triângulos. Beleza? Então, galera, dizer que esses três ângulos correspondentes têm as mesmas medidas implica dizer que os seus três lados também serão proporcionais. E ao resultado dessas frações, eu chamo de razão de semelhança. Isso aqui me garante dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, tá? Então, no meio das questões, é muito importante você conseguir analisar dois triângulos e julgar se eles são semelhantes ou não. Para isso, para a gente conseguir identificar se eles são semelhantes ou não, nós temos alguns casos importantes de semelhança, que é o que nós vamos ver agora, tá? Vamos ver os três casos mais importantes de semelhança. Vamos lá. Moçada, o primeiro caso importante de semelhança, o caso ângulo, ângulo, ângulo. Como é que é isso? A. Presta atenção. Eu tenho aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Se eu já tiver a absoluta certeza de que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D de dado, e eu também tiver a certeza de que a medida do ângulo B de bola é igual à medida do ângulo E, isso implica em dizer que, com certeza, eu também vou poder afirmar que o ângulo C, a medida do ângulo C, deverá também ser igual à medida do ângulo F. Então, se eu já tiver dois pares de ângulos congruentes, dois pares de ângulos com a mesma medida, então, obrigatoriamente, o terceiro par também será. Então, é isso que eu vou dizer aqui, ó. Isso implica dizer que a medida do ângulo C também deverá ser igual à medida do ângulo F. E, portanto, como eu vou ter, então, os três pares de ângulos correspondentes sendo iguais, tendo a mesma medida, sendo congruentes, então eu vou poder dizer que o triângulo ABC deverá ser semelhante ao triângulo DEF. Ó. Então, essa semelhança ela foi julgada por mim pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Beleza? Vamos ver o segundo caso, o caso lado, ângulo, lado. Você tem dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Olhando para esses dois triângulos na questão, se você perceber que ele tem o lado AB dividido pelo lado DE, olha só, o lado AB dividido pelo lado DE, dando igual ao lado AC dividido pelo lado DF, tá? E além disso, se você notar que o ângulo entre esses dois lados, que esse ângulo aqui que eu chamei de alfa, se você notar que esses ângulos vão ter a mesma medida também, então eu posso garantir já que esses dois triângulos serão semelhantes. Pelo caso lado, ângulo entre eles e o outro lado. Então eu vou ter dois lados que são proporcionais e vou ter um ângulo entre eles tendo a mesma medida. Então pelo caso lado, ângulo, lado, ângulo, lado, eu posso dizer que esses dois triângulos, eles serão triângulos semelhantes. E aí isso implica dizer que o nosso terceiro lado, ó, BC
dividido por EF também terá que dar igual a AB dividido por DE, que será igual a AC dividido por DF. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Isso implica que o lado BC dividido por EF também respeitará a mesma razão de semelhança dos outros dois lados. Isso aqui vai dar igual a K, né? Que seria a razão de semelhança desses dois triângulos. E aí eu posso dizer, portanto, que o triângulo ABC seria semelhante ao triângulo DEF. Tranquilo? E o nosso terceiro caso de semelhança é quando você olha para dois triângulos e você percebe que um par de lados, ó, AB dividido por DE, já dá igual ao segundo par, AC dividido por DF. Quando isso acontece, eu já posso garantir que se esses dois pares respeitam a razão de semelhança K, o terceiro par de lado também vai respeitar. Então, posso dizer que isso também implica dizer que BC dividido por EF vai respeitar a mesma razão de semelhança K. Portanto, o triângulo ABC deverá ser semelhante ao triângulo DEF. Ok? Então, nós temos aqui os nossos três casos de semelhança mais importantes, que mais nós vamos ver nas questões. Vale ressaltar também a importância de saber trabalhar com a razão de semelhança, não só com os lados do triângulo, mas também com as áreas. Olha só o que eu vou falar agora para vocês, ó. Uma observação importante. Pessoal, quando dois triângulos são semelhantes, eu posso também relacioná-los com as suas áreas. De que maneira? Presta atenção. Quando eu digo que esse triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF, eu posso dizer que a área do triângulo ABC dividido pela área do triângulo DEF está para um lado do triângulo ABC. Vamos pegar aqui, por exemplo, o lado BC, sobre o seu lado correspondente no triângulo DEF, que é o lado EF. Com um pequeno detalhe. A área do primeiro triângulo, dividido pela área do segundo, deverá ser igual a um lado do primeiro triângulo, dividido pelo lado correspondente no segundo. Só que isso aqui ao quadrado, ó. Ou seja, a razão de semelhança entre as áreas não é K, é K elevado ao quadrado. Isso é muito importante nas questões, tá bom? Então, se eu tiver dois triângulos semelhantes, seus lados são proporcionais de razão de proporcionalidade, razão de semelhança K, e as suas áreas também são proporcionais, respeitando a razão de semelhança K ao quadrado. Tá bom? Olha só esse exemplo aqui. Eu estou dando para você dois triângulos, tá? O triângulozinho ABC, que você está vendo aqui, e o triângulo DEF. Beleza? Perceba. Nesse triângulo ABC, eu tenho os lados medindo 6, 8 e 10. Nesse triângulo DEF, eu tenho os lados medindo 3, 4 e 5. A altura desse primeiro triângulo, ela vale 4,8 e a altura desse segundo triângulo vale 2,4. Perceba que a altura é um segmento que vem de um dos vértices do triângulo e faz 90 graus com o lado oposto. Tá bom? Então, se você perceber bem, note o seguinte. Qual é o lado que está oposto ao ângulo que só tem um tracinho aqui no primeiro triângulo? É o 10. E qual é o lado que está oposto ao ângulo
que é igual ao A no segundo triângulo. Ou seja, o ângulo que só tem um tracinho também, o ângulo D, é o lado 5. Ó. Então você está percebendo que eu posso notar aqui na nossa questão que 10 está para 5, assim como quem? Olha só. Qual é o lado que está oposto ao ângulo com dois tracinhos no primeiro triângulo? É o 8. E o lado oposto ao ângulo com dois tracinhos no segundo triângulo? É o 4. 10 dividido por 5 dá a mesma coisa que o 8 dividido pelo 4. Ó. Né? Que vai dar, por sua vez, a mesma coisa que o 6, que é o lado oposto ao ângulo com 3 tracinhos, dividido pelo 3, que é o lado oposto ao ângulo F, que também tem 3 tracinhos. Ó. Então, assim como 6 está para 3. Que também vai dar a mesma coisa que a altura do primeiro triângulo, relativa à base, né? A altura de 4,8, dividido pela altura do segundo triângulo, relativa à base, que é a altura de 2,4. Então, dá a mesma coisa que 4,8 dividido por 2,4. E essas frações, todas elas aí, elas resultam em quanto? 10 dividido por 5, 8 dividido por 4, 6 por 3, 4,8 dividido por 2,4. Todas essas frações estão resultando aí em quanto? Em 2. Ou seja, eu posso dizer que a razão de semelhança dos lados do primeiro triângulo para os lados do segundo é a razão de 2 unidades. Raul, isso quer dizer que se eu pegar a área do primeiro triângulo e dividir pela área do segundo, também vai dar 2? Já que os lados e as alturas, quando eu divido uns pelos outros, vai dar 2? As áreas também? A razão também vai dar 2? Não. Entenda. Se eu dividir a área do primeiro pela área do segundo, veja o que é que vai acontecer. Qual é a área do primeiro triângulo? Nós já aprendemos que a área de um triângulo é a base vezes a altura relativa a essa base, dividido por 2. Então, qual vai ser a área do nosso triângulo número 1? A área do triângulo 1 vai ser a base, que é 10, vezes a altura, que é 4,8, dividido por 2. Quem fizer essa continha vai dar para a gente 4,8 dividido por 2 é 2,4. E 2,4 vezes 10 dá 24. Ó. E qual vai ser a área do nosso segundo triângulo? A área do nosso segundo triângulo, ela vai ser igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 2,4, dividido por 2. Quando você faz essa continha, 5 vezes 2,4 dá pra gente 12. E 12 dividido por 2 dá pra gente 6. Tá? Então, olha só, se eu dividir a área do primeiro triângulo pela área do segundo, não vai dar 2. 24 dividido por 6 dá 4. Então, olha como é que eu vou escrever isso aqui. Ó. A área do triângulo ABC dividida pela área do triângulo DEF está dando 24 para 6, que dá 4. Mas 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. E esse 2 é a minha razão de semelhança entre os lados. Ó. Ou seja, a razão de semelhança entre as áreas dá a razão de semelhança entre os lados, só que elevada a quanto? Ao quadrado. Por isso que eu digo que se a razão entre os lados dá um certo valor que eu chamo de K, então a razão de semelhança entre as áreas vai dar o quê? K ao quadrado. Ó. Tá bom? Então, se os lados de um triângulo são o dobro dos lados, valem o dobro dos lados de um outro triângulo, sua área não vai valer o dobro, sua área vai valer o quádruplo, vai ser 4 vezes maior. Se os lados de um triângulo são 3 vezes maior que os lados de um outro triângulo, então a sua área não vai ser o triplo.
A sua área vai ser o triplo ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9. Então a sua área vai ser 9 vezes maior que a do outro. Beleza? É isso que eu quero que você entenda. A razão de semelhança entre as áreas é a razão de semelhança entre os lados elevado ao quadrado. Beleza, gente? Show de bola. Agora algumas observações importantes. Vamos ficar ligado. Observação número 1. Se você tem um triângulo ABC, um triângulo qualquer, e você traça um segmento qualquer, que eu chamei aqui de DE, e esse segmento é paralelo à base, então eu posso afirmar que esse ângulozinho D terá a mesma medida desse ângulo B de bola. E posso afirmar que esse ângulo E também terá a mesma medida desse ângulo C. Nós dizemos na geometria plana que são ângulos correspondentes, tá? E esse ângulo A, ele fica sendo o mesmo ângulo para esse triângulo pequenininho, ADE, e para o triângulo todo, o triângulo ABC. Então, se você notar aqui, nós acabamos de formar dois triângulos, um pequeno e o grandão que eu já tinha. E se você observar, esses dois triângulos possuem os mesmos ângulos correspondentes. O A é o mesmo para os dois, o D de dado tem a mesma medida do B de bola e o ângulo E tem a mesma medida do ângulo C. É por isso que eu posso afirmar que quando eu traço um segmento paralelo à base de um triângulo, eu vou formar dois triângulos semelhantes. E aí eu escrevo que o triângulo ADE será semelhante ao triângulo ABC. Beleza? Segunda observação importante. Se eu tiver um triângulo qualquer e eu traçar um segmento paralelo à base, onde esse segmento tem como extremidades os pontos médios dos lados do triângulo, por exemplo, esse ponto M é o ponto médio desse lado AB. Então ele quebra o lado AB em duas partes de mesma medida. Esse ponto N é o ponto médio do lado AC. Então ele quebra o lado AC em duas partes também de mesma medida. Quando eu faço isso, esse segmentozinho MN, ele é chamado de base média do triângulo. E se você prestar bem atenção, como eu posso afirmar que esses dois triângulos são semelhantes, então você vai perceber que o pedaço de A até M fica sendo a metade do pedaço de A até B. Ou seja, qualquer lado do triângulozinho pequeno fica sendo a metade do lado correspondente no triângulo grande. Então você deve concordar comigo que essa base de M até N, ela deverá ser a metade dessa base de B até C. Então eu escrevo assim, ó. O triângulo maior, que é o triângulo ABC, será semelhante ao triângulo AMN. E como eu tracei esse segmento MN a partir dos pontos médios dos lados do triângulo original, então eu posso afirmar que um ladinho do triângulo pequenininho vai ser a metade do lado do triângulo grandão. Por isso eu posso afirmar que a base do pequenininho, que é MN, será a metade da base do grandão, que é BC. Tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, a razão de semelhança entre o triângulo pequeno e o triângulo grandão está sendo de 1/2. Qualquer lado que você pegar do pequeno sobre o lado correspondente do grande vai dar uma razão de 0,5, vai dar 1/2. Beleza? Nos trapézios, nós também temos uma base média. Se eu pegar aqui um segmento paralelo à base maior do trapézio, e obviamente paralelo também à base menor, onde esse segmento tem como extremidades os pontos médios dos lados AD e BC, que são os lados não paralelos do trapézio, então eu posso afirmar nesse caso que a base média no trapézio vai ser calculada assim, ó. A base média do trapézio vai ser a soma da base menor com a base maior dividido por 2. Então vai ser a média aritmética das bases do trapézio. Beleza? Essa demonstraçãozinha, ela vem do fato de eu poder quebrar bem aqui, ó. Eu vou poder quebrar esse trapézio em 3 partes. Olha só. Beleza? Esse pedacinho pequenininho
vai ser a metade desse outro grande, ó. Esse outro pedacinho pequenininho vai ser a metade desse outro grande, tá? E esse pedacinho aqui do meio vai ser igual a esse aqui de baixo. Então, eu posso trabalhar com a base média do triângulo e chegar até essa relaçãozinha aqui. Bom, vamos agora entrar na parte de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos falar de seno, cosseno e tangente, tá? No triângulo retângulo. Vamos entender isso. Vamos lá, moçada.